Vou chamar agora as pessoas que vão aqui estar no palco com 3 grupos. Enquanto vocês vão subir, eu vou querer fazer 3 pequenas notas. O senhor governador já chegou, nós estamos um pouco atrasados, mas a minha sugestão seria dar preferência ao programa dos jovens e depois nós vamos atender e pedir para o governador estivesse conosco. Nós estamos num mundo flexível e vamos dar prioridade àquele que é prioritário. Segundo, queria dizer o seguinte: o Gustavo é um líder. Ele me chamou, sem me conhecer muito bem pessoalmente, disse que eu tenho esse projeto, gostaria que você participasse, se você quer. O que eu fiz? Mudei a minha vida, porque toda a nossa função é voluntária, mudei a minha vida e estou servindo o meu líder, que eu aceito como uma parte do meu projeto de vida. Ele fez isso com os velhos, como comigo, tem uns mais ou menos como ele, 2 com 45 anos, você tem os jovens. E criou o novo estilo. O que queria dizer para os jovens é o seguinte: hoje é um momento onde nós estamos começando a criar, como é que chama isto? A franquia da liderança. E começando por onde nós deveríamos começar, que é o Rio Grande do Sul. Chamo as 20 pessoas aqui em cima, para eles, conduziram entre eles, já podem vir, o que nós combinamos. E enquanto eles estão subindo aqui, queria fazer uma colocação indelicada, que seria o seguinte: daqui a 2 meses nós vamos ter eleições municipais. E se eu fosse mal educado, que não sou, ia perguntar a todos eles aqui: quem é candidato a vereador? Quem é candidato a vereador? Se não tiver ninguém, não tem direito de reclamar se foram eleitas pessoas que eles acham que não são competentes. Quem não está dentro não tem direito de reclamar. Nós formamos 3 grupos e cada grupo tem um porta-voz, porque a ideia inicial era todo mundo fala um pouco, mas isto tecnicamente não seria viável. Então nós criamos 3 temas com 3 grupos e cada grupo tem 30 minutos para debater sobre o grupo. E os 3 temas são conhecimento, este bicho enorme que nós aprendemos ontem lá com o presidente Maurício, com o Paulo. Então dá medo esse negócio de conhecimento. Como nós vamos atacar este dragão de conhecimento que cresce todos os dias? Segundo, o que nós vamos ter que fazer dentro da fazenda para ter o modelo da cogestão? Não é sucessão pai-filho, não. É envolvimento de pai, filho, gerente, trabalhadores, consultores, pessoal dos adubos, etc. E, finalmente, quando nós temos isso resolvido, como nós vamos criar a liderança cívica, o 4º bloco da liderança que eu falei. Como este grupo aqui pode e deve se perpetuar, porque hoje é o dia de abertura. Então, eu vou sair do palco, vocês têm 90 minutos, viram-se. Então, o primeiro grupo é o grupo de conhecimento e não precisamos apresentar as pessoas porque o cartão de visita deles está lá. Não perdemos tempo com isso. Luiz, por favor. E fala sempre um grupo, depois fala o segundo grupo, depois fala o terceiro grupo, e aqueles que não estão aqui na primeira linha vão mandar perguntas, sugestões por escritas para cada uma dessas pessoas. Bom, pessoal, primeiramente um bom dia a todos. É uma satisfação muito grande sempre estar aqui. Quero parabenizar o Marcelo Brum pela organização do evento. Quero dizer que, para mim, é sempre uma honra poder compartilhar com jovens tão dedicados e com experiências diferentes da atuação, um momento tão importante que é a inserção do jovem no meio rural e nos demais segmentos e como esse jovem pode fazer a diferença naquilo que a gente vem trabalhando. Quero, além disso, saudar aqui o ministro Nardes, amigo, e na pessoa dos produtores de São Luís Gonzaga, eu vi vários aqui presentes hoje. Um abraço a todos os produtores que estão fazendo a sua parte nas suas propriedades.
O tema que coube ao nosso grupo é justamente o tema conhecimento, que é um tema que nos indagou, assim, né? Muitas dúvidas surgiram, porque o conhecimento é muito amplo. O que é o conhecimento? É a primeira dúvida que surge. Nós aqui estamos debatendo nesses 3 dias e assistindo belas palestras dos mais diversos temas. E vem, então, inúmeras informações. E nós, jovens, que estamos no WhatsApp, redes sociais, recebemos diariamente várias informações. Como filtrar essas informações? Como fazer para realmente ver aquilo que pode ser aplicado na nossa propriedade? E é justamente isso que o nosso grupo debateu e quer trazer para vocês. Porque a informação em si é diferente do conhecimento. A informação, ela é importante, dá estatística, dá dados, mas o conhecimento se adquire quando você busca aquela informação, aprimora, aprofunda ela, e com isso consegue colocar em prática. E após colocar em prática, e aí vem os técnicos, expertise do assunto, criam uma sabedoria, porque eles aprendem no dia a dia e nos anos da experiência o que realmente deu certo e o que pode ser e deve ser aprimorado. Para começar aqui, o meu amigo Pedro vai falar agora justamente sobre a importância da universidade, já que ele está fazendo doutorado nessa parte, e vê muito o quanto a universidade pode auxiliar e vem auxiliando cada vez mais os nossos produtores. Então, Pedro, gostaria que tu comentasse como a universidade tem trabalhado e como ela pode trabalhar nesse sentido. Bom dia a todos. Sendo eu o representante da pesquisa dentro do grupo do conhecimento, embora ainda em processo de formação, eu acho inevitável passar pelo conhecimento sem falar da pesquisa propriamente dita. E eu acho importante, para começar essa conversa, pontuar 2 tipos de pesquisa que eu vejo muito claros, que é a pesquisa científica, que vai de básica a aplicada, que é aquela pesquisa que busca responder perguntas do tipo como determinado fenômeno acontece e por que esse fenômeno acontece. E existe também a pesquisa puramente aplicada ou direcionada, que é essa pesquisa que basicamente são testes, ensaios, que tentam responder perguntas do tipo qual produto ou cultivar é melhor para determinada situação, para determinado fim, e testes, basicamente. Ambos são importantíssimos e o que eles têm em comum é justamente que tem que, lá no final do processo, entregar uma tecnologia, uma inovação que seja aplicável no campo, porque senão nada disso adianta. E então surge uma pergunta que a gente julgou importante, que é onde encontrar esse conhecimento. Esse segundo conhecimento, proveniente da pesquisa mais prática, aplicada, é esse conhecimento que é mais acessível ao produtor, que pode vir de empresas, do representante, em eventos técnicos, exposições rurais, e que muitas vezes vai até o produtor. O outro tipo de pesquisa, de conhecimento gerado pela pesquisa científica, é aquele conhecimento que é gerado nas universidades, fundações de pesquisa, como Embrapa, FEPAGRO, e esse conhecimento é um pouquinho mais difícil de chegar no produtor, mas é importante que chegue em algum momento. Porque a pesquisa científica é importante entender que nem sempre ela vai gerar um resultado aplicável de imediato ao produtor. Ela é mais que isso, mas no fim ela tem que entregar um resultado mais palpável. E aí surgem outras questões, que é como saber se esse conhecimento que está chegando no produtor, o que chegou no produtor, se ele é confiável. E como fazer esse conhecimento chegar até o produtor, né? O produtor, até onde eu sei, na maioria dos casos, pelo menos, não lê papers científicos, não lê revistas científicas, pelo menos isso não é o normal de acontecer. Então, pensando rapidamente como eu pensei que pode esse conhecimento científico chegar até o produtor, me ocorreram 2 situações. Uma delas seria assistência técnica qualificada, com assistentes técnicos treinados, e não fazendo propaganda, mas citando um caso que é conhecido, da Serviço de Inteligência no Agronegócio, sob comando do amigo Davi Teixeira, que a filosofia desse grupo, dessa empresa, é aplicar o conhecimento gerado na universidade, na ciência, para o produtor.
E isso tem trazido resultados espetaculares. Assim como o Sebrae também trabalha com o programa Juntos para Competir, abraçando a ideia dos sistemas integrados de produção agropecuária, o Senar, Sebrae, Juntos para Competir. E o outro caminho que eu vejo é justamente a participação em eventos, dias de campo, técnicos científicos, e por que não congressos científicos, afinal a ciência é para atingir lá no final a produção, e muitos têm ainda um preconceito grande com isso. E esse último exemplo é o produtor indo atrás da informação. Não é a informação chegando de mão beijada, mastigada para o produtor, que muitas vezes é o mais fácil, mas é o produtor indo atrás da informação. E, no meu ponto de vista, numa agricultura cada vez sob pressões cada vez maiores por produtividade, por uma intensificação sustentável, por verticalizar essa produção em uma menor unidade de área, mas sem comprometer ainda mais o meio ambiente, ou o que resta do meio ambiente, eu acho que cada vez menos vai ter espaço para aquele produtor que não vai atrás, ou que tem paradigmas, insiste em se manter com esses paradigmas e não tem a mente aberta para novas ideias. E já tentando passar a bola para o meu colega que está ao meu lado aqui, tem uma expressão que um professor meu na Faculdade de Agronomia em Santa Maria usava, o professor Enio Marquesan, que eu acho muito útil, que é: cada produtor deveria ter o seu cantinho da inovação. Ele utilizava essa expressão, o cantinho da inovação dentro da sua propriedade, que é aquele lugar para testar uma informação que ele desacredita 100%, ou testar uma informação que ele acredita, mas antes de acreditar 100%, por que não fazer o teste em uma menor área dentro da sua propriedade? Então, essa é uma expressão que eu gostava bastante e que eu acho que é bastante válida. Meu moderador. Perfeito. Bom, a gente viu que realmente nós estamos passando pela 4ª revolução industrial. E, como eu coloquei no início, tem muitas informações e temos que filtrar essas informações. Como que a extensão rural pode ajudar e levar essa informação lá na ponta para o produtor, e como o produtor pode ser mais proativo e buscar essa informação? Como é que tu, Rodrigo, enxerga isso e que maneira nós podemos sensibilizar cada vez mais o produtor para ele poder buscar cada vez mais produtividade na sua propriedade rural? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Marcelo, toda a organização, o pessoal que já me antecedeu e fez as palestras e falaram muito bem, os colegas que estão aqui sentados e reunidos e todos que estão aqui presentes, e os ouvintes da rádio também. Falar o seguinte, pessoal, conhecimento ele está aí e está para todos, nas redes sociais, na internet. Não tem mais aquela dificuldade de você ir na Barça e buscar aqueles livros antigos, onde você realmente tinha aquele conhecimento e era um conhecimento imutável. Aquele conhecimento que ali você lia, você interpretava e de alguma forma você tentava aplicá-lo. Hoje não, hoje o acesso à informação ele está muito simples. Só que o que acontece é, qual a qualidade dessa informação que está chegando para mim? Como nosso colega antecedeu aqui, o Luiz e o Pedro, falaram sobre os trabalhos que são feitos nas instituições. Então nós temos, como foi feito ontem a apresentação do Maurício da Embrapa. A Embrapa foi uma excelente revolução para o nosso Brasil, para o nosso Cerrado, porque há 40 anos surgiu uma instituição onde ela desbravou o Brasil, mas para isso ela precisou de pessoas capacitadas, onde foram enviados para diversos países do mundo, pesquisar, trazer informação, trazer conhecimento e aplicá-lo no Brasil. E para isso, com certeza, eles erraram muito, mas também acertaram. Quando a gente fala em conhecimento, não é que nós podemos ser melhores ou piores do que já aconteceu. Tudo que está aqui hoje foi construído por todas as pessoas que estão antecedendo nós, os nossos pais, os nossos avós. Muita coisa certa, muita coisa que poderia ter feito diferente. Mas qual que é o nosso objetivo aqui? Fazer diferente. Fazer com que todo esse conhecimento seja utilizado de forma correta, minimizando os erros. Aproveitando o gancho dele da pesquisa, hoje nós temos a pesquisa aplicada de universidades e instituições, temos as pesquisas público-privado. Como que eu acredito numa pesquisa, num dia de campo, num evento,
num consultor ou num vendedor que chega na minha fazenda para vender produto? Como é que eu vou confiar no que ele está me falando? Ou se ele está indo lá só para vender o produto, uma nova tecnologia, levar uma inovação e, de alguma forma, ele ser remunerado por isso. Nós pensamos, nós discutimos muito nesses últimos 3 dias, tivemos palestra de grandes pesquisadores, onde passou de Dirceu Gassen, Djalma e outras pessoas mais, não vou estender todas, porque é muita gente, só que essas pessoas trouxeram muita informação e muito conhecimento. Só que esse conhecimento só vai chegar na prática se nós tivermos sabedoria para buscar mais conhecimento e aplicá-lo. Como foi falado pelo Pedro, não adianta nós acharmos, na questão de conservação de solo, eu preciso fazer uma conservação de solo na minha lavoura. Como é que eu faço isso daí? Eu vou fazer terraço, eu vou fazer curva de nível. Pessoal, para cada realidade é uma realidade diferente. A particularidade da sua propriedade, só você tem essa particularidade. Vocês têm que pensar na propriedade de vocês como a empresa de vocês. Hoje uma empresa tem gestão financeira, gestão de custos, gestão, treinamento e capacitação de funcionários. Agora, o que eu fico mais triste nós fazemos eventos de capacitação, por exemplo, em tecnologia de aplicação. Quando eu chego lá, quem é meu público? O dono da propriedade. E isso não chega na pessoa que vai lá e vai conduzir o pulverizador, realmente no funcionário que tem que chegar essa informação, que tem que capacitá-lo, que tem que trazer coisa nova para ele, fazer com que ele se sinta parte do processo. Hoje o funcionário simplesmente faz a atividade, recebe o salário e assim por diante. Se ele não se sentir parte do processo, se ele não for bem remunerado para isso, ele não vai fazer com que todo o processo seja bem sucedido. E se ele colher bem, vocês vão estar colhendo bem, todos nós vamos estar colhendo bem. Eu acho que na vida hoje, todos nós somos produtores de conhecimento, produtores de alimento e produtores de vida. Eu acho que quanto mais nós investirmos em conhecimento e capacitação, e não é aqui pedir para o governo, muito pelo contrário, o governo somos nós pagamos impostos e nós que vamos estar pagando por esse conhecimento. Agora, se nós nos reunirmos, é o que a gente estava discutindo ontem, hoje nós estamos falando em 50 sacos por hectare de soja. Agora eu pergunto na propriedade de vocês, não tem um cantinho que vocês estão colhendo 90? Não tem um cantinho que vocês estão colhendo 30? Como é que nós estamos olhando aquele cantinho de 90? Ou como é que nós estamos dando atenção ao cantinho de 30 para que ele vire 50 e depois vire 90? Então as respostas estão na propriedade de cada um dos senhores. Tenho certeza absoluta disso. Ou no vizinho de vocês. O que o meu vizinho está fazendo diferente? E aí entra a questão que o Gustavo falou da humildade. De você ir lá, perguntar, questionar. Eu estou sabendo que no Paraná, ou lá no Mato Grosso, tem uma tecnologia diferente. Vamos pegar um grupo, vamos pegar um avião, ou pegar um carro, e vamos conhecer o que eles estão fazendo diferente. Eu acho que isso é importante. A agricultura não tem dificuldade, pessoal. A agricultura ela é simples. Só que o que faz ela diferente são os detalhes. Nós temos que se preocupar hoje com os detalhes. Pessoal, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, eu vou ler uma frase do seu Narciso Barizon, para quem conhece, e ele fez uma homenagem, nós fizemos uma homenagem para ele num evento, e aí no vídeo ele falou algumas frases que eu acho importante todos nós prestarmos um pouquinho atenção. Ele pontua assim, pessoal, nós trabalhamos na maior indústria a céu aberto do mundo, sofremos intempéries como geada, chuvas de pedra, falta de chuva, genética. As ferramentas da agricultura, hoje, são muito melhores do que nos anos 60 e 70, quando ele iniciou. E se ele pudesse recomeçar, ele recomeçaria quase tudo de novo. Por quê? Porque ele entende que a pessoa é feliz fazendo o que ela gosta, e a atividade agrícola é a nossa vida. E, evidentemente, que faríamos tudo de novo, procurando fazer ainda melhor, porque os erros nos ensinam a melhorar nossa atividade. E a nossa idade, talvez, a gente conheça um pouquinho mais, porque erramos mais que os outros e, evidentemente, faríamos tudo de novo e ainda melhor. Então, assim, pessoal, é uma frase muito interessante
de uma pessoa, de um profissional que já tem mais de 70 anos e pode nos ensinar muito. Às vezes a gente olha aqui os jovens, nós se sentimos dono do conhecimento, mas o conhecimento, como foi falado pelo Valdir e pelos outros colegas, ele é único, ele está em cada um de nós. Agora, cabe a nós termos a atitude de buscá-lo e de aplicarmos na prática. Obrigado, pessoal. Pessoal, o nosso tempo é um pouco curto, mas veio muita informação em relação ao conhecimento. E a pergunta para a Ingrid agora é como nós podemos compartilhar melhor esse conhecimento. Como é que tu enxerga que nós podemos fazer essa diferença? Bom dia a todos. Bom, eu vou, na verdade, tentar não repetir aqui o que os meninos falaram, mas pegar um pouquinho do que eles falaram também. Eu sou produtora e agora também consultora e pesquisadora também há um tempo. E eu me pergunto, né, o que foi mostrado nesse seminário, que o Dirceu mostrou, 96% das áreas abandonadas sem cobertura abril maio. Eu faço parte desses 96%. 50% da área de soja no Rio Grande do Sul produz 50 sacos por hectare. Eu faço parte desses 50 sacos por hectare. E se eu faço parte, ou os outros produtores fazem parte, o que está errado nisso? É falta de conhecimento? Não, eu não acredito que é falta de conhecimento. Tem uma falha número 1, eu acredito nos agricultores, é aquele sentimento que o produtor tem pleno domínio sobre todos os setores da empresa, ou todos os setores da propriedade. É impossível. A agronomia, a agricultura, ela é muito dinâmica, ela precisa de muita informação, a tecnologia ela vem cada vez mais rápido. Se tu fica lá para trás no teu mundinho, tu vai ficar para trás. Meu pai sempre me falou, no seu UFRD, que a gente precisa olhar a lavoura do vizinho e visitar o vizinho. Eu ficava, mas eu vou ali no vizinho, né? A lavoura dele está mais bonita. Não vai lá olhar. Seja humilde e vai lá perguntar para ele o que ele está fazendo diferente. Ele não é meu concorrente. Você acha que o meu vizinho ali, os meus vizinhos de volta vão fazer diferença numa produção de soja, do maior commodity do mundo? Não vai. Uma das maiores, não vai fazer diferença. Ele não é teu concorrente. Pelo contrário, ele é teu parceiro e é com ele que tu tem que aprender. Algumas coisas ele faz diferente, mas algumas coisas eu tenho certeza que ele pode agregar. Tem uma pessoa que eu acho um baita empreendedor também, que é o dono da Orofértil, e ele fala que a gente precisa falar e ligar com as pessoas que elas sabem sobre o assunto, porque a gente precisa errar menos para perder menos dinheiro. Quanto mais a gente conversar, sair atrás de conhecimento das outras pessoas, menos a gente erra e menos dinheiro a gente perde. Então, isso é uma coisa que eu levo comigo e que, quando aquela arrogânciazinha, assim, o nosso ego começa a subir, que nem diz o pai, pisa na tua arrogância e puxa a humildade lá em cima, porque tu está indo no caminho errado. E a gente tem essa tendência de se proteger e não querer conhecer as outras coisas porque acha que está certo ou aquilo que tu está fazendo está sempre certo e é daquele jeito. Então, uma forma é olhar para fora, sair do teu mundinho, sair da tua cidade, sair do teu país, visitar outros produtores e aprender com eles. Tenho certeza que muita coisa vai mudar na propriedade, na gestão, no tratamento com os teus funcionários. Muita coisa vai melhorar, a tua qualidade de vida vai melhorar. E tem outra coisa que eu aprendi é fazer pesquisa. Pesquisa, o seu UFRD, desde 1985, quando ele começou com o plantio direto aqui no Rio Grande do Sul, ele começou a fazer pesquisa. E eu, desde pequena, estava junto e nesse meio, né? E desde a faculdade, depois que eu terminei minha faculdade, a gente começou a intensificar nossos trabalhos de pesquisa. E cada vez mais estamos fazendo mais pesquisa dentro da propriedade.
Ligam 500, eu estava falando com a Fernanda ontem, passam nos ligando, oferecendo produto, oferecendo não sei o quê, e cada vez mais isso vai se tornar realidade, é mais produto, mais tecnologia. Como é que a gente filtra isso e sabe se funciona ou não? Cara, tu não pode pegar e aplicar um produto e não ter a testemunha do lado. Como é que tu sabe se funcionou ou não funcionou? Então, a gente precisa ter, como o Pedro falou, o teu cantinho ali de experimento, de inovação. Tem que ter. Senão, tu não sabe, porque muitas coisas tu pode ir atrás e procurar a informação, mas muita informação está dentro da propriedade ou tu pode conseguir dentro da propriedade. Então, eu acredito que só isso, assim, pequenas coisas que a gente pode fazer, testar, não precisa ser parcelinha, não precisa ser nada, pode ser um lado a lado, né? Coisas simples a gente consegue fazer dentro da propriedade, é só querer, é só gostar, tem que ter paixão pelo que faz, senão realmente não consegue fazer. Eu acredito que só isso já fazer uns testes, fazer uns experimentos, não precisa ser nada muito elaborado, e pegar e testar dentro da sua propriedade, a sua realidade, vai fazer grande diferença para vocês e para nós agricultores. Então, nós jovens, eu acredito que nós somos responsáveis pela comunicação, cada vez mais comunicar o pequeno, o médio, o grande produtor, nós, engenheiros agrônomos, ser pessoas idôneas, pessoas corretas e pessoas honestas. E nós temos a responsabilidade, que nem diz o meu pai, de modernizar e inovar na agricultura, mudar. Eles tiveram a fase lá, o Teu Amado, o meu pai ou tantos outros, o pessoal da Embrapa, de trazer o plantio direto, foi uma baita revolução. Agora nós estamos na revolução da tecnologia, nós precisamos saber adotar isso e usá-la de forma adequada. Então, era isso que eu tinha para falar, Luiz. Vamos para... Muito obrigada a todos. Bom, pessoal, a gente viu o quanto conhecimento esses jovens estão fazendo a diferença nos seus municípios, nas suas propriedades, e o quanto eles podem agregar cada vez mais. E os nossos colaboradores que estão aqui conosco também nos trouxeram perguntas interessantes que eu vou passar para vocês. Como os produtores, no caso os pais ou os avós, estão aceitando as informações, conhecimentos, inovações de seus filhos? Esse nunca é um processo fácil, né? No meu ponto de vista, nunca é um processo fácil, afinal, a geração que está acima já está há dezenas de anos trabalhando no campo e tendo os seus resultados, muitas vezes fazendo do mesmo jeito, e chegar uma informação de fora, de um sujeito mais novo, uma informação muitas vezes revolucionária, ou que vai contra um paradigma que muitas vezes parece imutável. Nunca é um processo fácil, mas talvez seja uma visão otimista, fruto talvez desse conhecimento que está cada vez mais disponível, até em redes sociais. Hoje em dia o Facebook, se bem utilizado, ele também é bom. O problema é filtrar isso. Mas talvez fruto disso, eu acho que o conhecimento está cada vez chegando mais fácil no produtor. Ele devagarinho está aceitando os pais, né, pais ou tios, no meu caso. Devagarinho ele está aceitando melhor as inovações. Na minha opinião, está melhorando, a situação está melhorando. Sendo o mais objetivo possível, não falando da minha vida pessoal, porque minha família não tem nada a ver com a área agrícola, mas falando uma experiência de observação. Pessoal, só ganha seu espaço se você mostrar sua capacidade. Cada pai conhece seu filho. Cada pai sabe como tratou seu filho, como cuidou e como que ele é como pessoa, como profissional. Então, assim, só ganha seu espaço quem realmente mostrar capacidade. Então, o pai não é obrigado a dar espaço ao filho. O pai, ele tem que mostrar o certo, mostrar o errado, e o filho tem que fazer por merecer. Então, acho que os jovens, a mensagem para os jovens é: peça um cantinho dentro da sua lavoura, mostre sua capacidade, e aí você vai ganhar seu espaço. Para a Ingrid tem uma pergunta especial aqui. Vocês acreditam que o conhecimento pouco chega à fazenda devido à pequena participação da geração Y nas tomadas de decisão ou não? Eu acho que pouco chega, mas pouco se busca. Pouco se busca. Às vezes tu vai em cursos ou
palestras ou coisa, o pessoal não vai, ou vai muito pouco, ou vai porque tem janta, ou vai, sei lá, por isso, né? Então, ou não tem janta, não vai. Ou, às vezes, tem que pagar 20, 40, 50 reais, não paga. Poxa, o que é 20, 40, 50 reais? Às vezes, uma informação pode trazer muitos mil reais de lucro. E o pessoal não vai. Eu acho que o problema está na atitude. O pessoal não está tendo atitude de ir atrás. É só querer que a gente vai atrás e consegue. Bom, pessoal, o nosso tempo está curto. Então, do Grupo Conhecimento, espero que nós tenhamos colaborado com um pouco com que os desafios que nós vamos ter daqui para frente, que são inúmeros. E quero dizer aos mais experientes que nós temos muito orgulho de vocês e somos sabedores do quanto o agronegócio representa hoje, é porque é mérito dos produtores, nossos avós, nossos pais, que construíram esse Brasil do sucesso hoje, e nós temos que continuar para ser o Brasil do sucesso, já que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, então cabe a nós, da geração Y, fazer a diferença daqui para frente. Muito obrigado, então. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com esse grupo seleto da plateia e também com esse grupo seleto de jovens. E eu não tenho dúvida que nós estamos começando aqui não só uma nova amizade, mas, como o Vila falou, um novo perfil de lideranças e que nós podemos, sim, atuar cada vez mais para melhorar o nosso país. E nos foi dada a missão aqui de nós falarmos sobre gestão. E quando nós pensamos em gestão, nós poderíamos talvez falar na gestão técnica, na gestão econômica financeira. Mas nós vamos falar em algo que é muito mais importante que todo esse processo, que é a gestão de pessoas. Porque, como o seu Valdir Bintin disse, resultados são construídos através de pessoas. E aí vem aquela pergunta: será que nós, como gestores, estamos fazendo uma comunicação correta com nossos colaboradores? De que maneira que nós estamos atuando dentro da nossa empresa, dentro da nossa propriedade, seja com a gerência ou seja com os colaboradores? Nós estamos conseguindo transmitir o conhecimento de forma adequada para que essa informação chegue até aquele colaborador que está no dia a dia da atividade e tem que tomar as decisões junto conosco? Então, nós, como gestores, temos a função de sair daquela gestão centralizadora e simplesmente tomadora da decisão única e passar a uma gestão que se chama cogestão, onde nós envolvemos todos os nossos colaboradores na participação da empresa, não só na tomada de decisão, mas na divisão de lucros através de avaliações e desempenho e metas estabelecidas. E aí eu gostaria de perguntar para o meu grupo aqui, de que maneira que nós podemos, então, melhorar essa comunicação interna e também de que maneira nós podemos fazer com que aquele colaborador passe a ver valor no trabalho dele e que nós possamos também valorizar ele cada vez mais. Então, vou passar a palavra para a Fernanda, que vai fazer um breve comentário. Obrigada, Fernanda. Bom dia a todos. Nós viemos discutindo, né, desde ontem, como que essa participação de o colaborador, né, numa decisão, ou pelo menos no como, né, uma decisão de um proprietário, de um gerente, ou de um técnico, né, assessorado ou não, a gente vai construir, né, o como fazer, o como realizar. A gente, inclusive, se depara, na nossa geração, com ainda uma transição entre aquela pessoa, aquele colaborador que está desde o tempo dos nossos pais, que nos viu, né, crescer no campo, e hoje em dia também essa necessidade de um profissional, muitas vezes no campo, que tem que ter uma mínima formação para lidar com toda essa tecnologia, com um trator mais equipado. Então, um pouco das nossas discussões vem desses dois perfis de colaboradores que nós acabamos tendo que conviver nessa transição. Eu acho que todos vamos participar das mesmas perguntas. Bom, eu acho que é importante nós vamos dando continuidade a fazer esse debate também.
E a Isadora vai contar um pouco também da experiência dela, de que maneira que a gente consegue envolver, então, cada vez mais esse colaborador dentro da empresa e do negócio. Bom dia a todos. Eu acredito muito, e pela pouca experiência que eu tenho, não é, mas negócios que eu já pude conhecer também, que treinamentos de capacitação são muito importantes para a gente conseguir sempre envolver cada vez mais a tua equipe, os teus colaboradores, motivá-los. E é importante também toda essa parte de reforçar sempre a comunicação entre o gestor, entre o proprietário, com seus colaboradores, se fazer entender também, porque muitas vezes nós não falamos a mesma linguagem deles. E também o que eu vejo assim no nosso dia a dia é muita questão, às vezes, a remuneração também não é tão importante para o funcionário como ele estar engajado, é conseguir tu mostrar muitas vezes a tua missão, o porquê que ele está ali, o porquê que ele é importante para a tua empresa, e isso acaba, muitas vezes, tu conseguindo reter mais um funcionário, que uma das nossas dificuldades hoje em dia é a alta rotatividade. Não é eu sempre digo que a cidade é muito atrativa também, então a gente enfrenta o problema do êxodo rural e a gente tem que buscar sempre alternativas de manter mais essa equipe, ter a permanência do funcionário trabalhando contigo. Não sei se tu tem. Tem, não sei se pode. Bom, né, falando num seminário, é algo bem técnico, e eu quero ser, no caso, né, de gestão de pessoas. Assim como o Francisco Villa falou, né, nós estamos lidando com um ativo muito importante, que é o capital humano. Né? Assim como a terra, assim como nós lidamos com o nosso dinheiro, com o nosso capital de giro, né, não adianta nada nós temos lá no nosso galpão, no nosso armazém, né, implementos, sementes, insumos, se não pudermos, né, ter colaboradores aptos, né, e a buscar a atividade fim da nossa indústria, nossa empresa, nossa, né, fazenda, enfim. Né? E, além disso, né, acho que após a palestra irretocável do Sr. Valdir Bintin, né, eu, como já estudei essa parte de coaching, da gestão de pessoas, né, e ele falou, foi bem pontual no que disse referente a múltiplas inteligências. Né, hoje, lidar com pessoas, está lidando com... Né, claro, são 9 tipos de pessoas, mas eu não, como por causa, até pelo tempo, né, eu vou ser bem superficial, e hoje nós temos 3 pessoas, né, as físicas, as emocionais e as mentais. Né? Nós temos que saber gerir, né, esses perfis, as aptidões de cada uma em cada área que nós queremos buscar para a nossa empresa. Né? Assim, né, saber gerir, avaliar, né, remunerar e motivar, né, as pessoas, né, esses nossos colaboradores, enfim, aqueles que nos cercam, a nossa empresa, a nossa atividade, a buscar como é que eu vou dizer... o mesmo fim, o mesmo intento, né, que é gerar rentabilidade, né, aumentar as margens, né, e produtividade. Então, o que eu quero deixar, né, depois eu vou aberto a perguntas também, é saber gerir as nossas pessoas, saber avaliar, motivar e principalmente remunerar, né, tudo isso aí vai gerar o único, né, intento que é o benefício para a nossa atividade fim, né, e também a cogestão, como a Fernanda havia falado, né, entre os sucessores, entre os colaboradores, entre o gerente, entre o agrônomo, entre a pessoa que vai te dar uma consultoria. Então, tudo isso aí é o mesmo fim, né, que seria a atividade, a produção, né, e o capital humano, né, que eu acho que, para mim, é uma das coisas mais importantes, né, é o capital humano dos nossos colaboradores. Eu acho que é importante uma questão. Nós não podemos melhorar aquilo que nós não conhecemos. Esse é um ponto. Como que nós vamos melhorar a gestão dos nossos colaboradores se nós não entendemos o seu perfil e as suas necessidades? E aí é fundamental que nós, como empresas, e nós temos que entender que hoje uma propriedade rural ela precisa ser transformada numa empresa rural. Nós precisamos entender o clima organizacional da nossa empresa. Nós precisamos entender quais são as necessidades daquelas pessoas que estão lá trabalhando conosco. O quanto a remuneração é importante, é fundamental, sim. Mas nós temos pesquisas que mostram
que a remuneração acaba ficando entre um dos últimos itens de importância dentro de todo o contexto. Então, a satisfação pessoal, tem pessoas com necessidades diferentes, tem pessoas que são solteiras, pessoas que têm família. Então, nós precisamos entender e analisar todo esse clima organizacional dentro da empresa. Nós precisamos deixar claro para aquele colaborador qual é a missão dele, quais são, identificar, como o seu Valdir falou, qual é o perfil daquela pessoa, para nós colocarmos ela dentro da vaga, digamos assim, adequada. E aí nós temos também alguns métodos, por exemplo, como avaliação de desempenho para remunerar essas pessoas diferentemente. E aí não entra só a questão do trabalho em si. Dentro da avaliação de desempenho, você cria critérios e você estabelece metas, onde a empresa deixa claro para o colaborador de que maneira que ele pode contribuir. E aí sim nós podemos fazer com que melhore toda essa estrutura, fazer com que aquele colaborador ele precise entender o quanto ele é importante dentro do processo, e nós, como gestores, nós realmente temos essa obrigação de fazer essa comunicação interna da melhor maneira. Só dando um exemplo bem simples, quando nós vamos comprar uma máquina, quem tem que tomar a decisão da compra de máquina não é só o gestor, o proprietário da empresa. Nós temos que levar, sim, o operador junto na tomada de decisão, fazer ele participar, porque a partir do momento que as pessoas se sentem importantes, se sentem que estão envolvidas no processo, elas vão ser mais criativas e elas vão trazer mais resultados para a empresa. E eu já tenho aqui 3 perguntas, então eu gostaria da opinião do pessoal para saber por que o sucessor hoje demora para conquistar o seu espaço. Bom, essa pergunta, por que o sucessor hoje demora para conquistar o seu espaço, eu acho que tem caso a caso, né? Tem jovens, tem sucessores que chegam para trabalhar na propriedade da sua família e já tem um espaço, já tem uma certa liberdade para talvez inovar, para talvez implantar uma ideia nova, ou muitas vezes ele encontra uma resistência, não é, de quem está na atual gestão. Então, eu acho que tudo, como o nosso colega falou antes, é mostrar a tua responsabilidade, a tua competência, o teu conhecimento, que tu estudaste aquilo, que tu acredita naquela ideia que tu está trazendo nova. Eu tenho, por exemplo, o exemplo da minha irmã, que é agrônoma, e iniciou um projeto vitivinícola na nossa propriedade. E, no início, o meu pai resistiu um pouco à ideia, e ela foi insistindo, mostrou para ele que ela havia estudado, se aprofundado no assunto, e resolvemos experimentar. Iniciamos com uma área muito pequena, e aos poucos fomos aumentando, e de produção de uvas partimos para uma vinícola também, com produção de vinhos, já atingindo o consumidor diretamente. Então, eu acho que é sempre isso, tu mostrar segurança na ideia que tu está trazendo, para também, eu acho que a gente tem que sempre aproveitar isso do jovem, que é a tua energia, que tu tem a tua capacidade de inovação, e buscar agregar valor à tua propriedade. Fernanda, qual seria a melhor forma de trazer o jovem da geração Y para a atividade da sua família? Para a atividade, é uma ótima pergunta. Obrigada, colaboradores. A melhor forma de... Eu acho que o jovem da nossa geração, ou pelo menos eu percebo isso com convivência com meus amigos, a gente quer ser papel ativo e tomar as decisões, claro, e aí voltar à convivência familiar parte de ambos, né? Parte, acho, do jovem, que tem que mostrar que ele sabe algo, sabe fazer e vai fazer, né? Ter atitude mesmo. E parte um pouco também dos pais. Eu noto que eu tenho... Talvez eu brinquei com vocês que a gente tem a sorte, né, de ter pais que conseguem nos dar um pouco de liberdade, e aí isso pode significar espaço, inclusive, mas com responsabilidade, né? Acho que um pai que designa tarefas e pequenos desafios ou desafios maiores, ele acaba quando tu consegue ver que tu consegue cumprir aquele desafio, inclusive superar e eu acho que isso motiva a gente a querer se participar, se fazer presente dentro de uma atividade familiar. Bom, nosso tempo está quase esgotado. Eu tenho mais uma pergunta apenas. João, com a escassez da mão de obra hoje em dia, qual a sugestão para manter o colaborador na empresa, influenciando
inclusive as esposas, para fazer parte da atividade. Eu acho que o fator principal para manter, né, é reter o empregado dentro da fazenda, né, da empresa, é justamente a remuneração, né, a contraprestação pelo serviço que ele está fazendo, né. Acho que porcentagens, né, remuneração por produção, tudo isso aí certamente, né, vai fazer, vai tornar ele pessoa, parte da empresa, né? Porque se a pessoa não pensar se ela está dentro daquela empresa, ela não vai dar o máximo dela, né? Se ela, eu vou ali, eu só vou fazer um diarista, vou fazer um servicinho aqui e ali, 80 pila, tá, deu. Não, se tu colocar ela dentro da empresa, se tu fazer ela pensar como dono, como sócio, né, com certeza ela vai ter retorno, ela vai ficar fixada, né, no campo, no interior, e com certeza, né, vai também poder passar aos seus filhos, né, o aprendizado, o feeling, né, da coisa, porque não é só tu chegar ali e achar que vai fazer, porque não é bem assim, né? Nada é a teoria sem a prática, né? E eu acho que seria isso aí, né? E também, claro, investir no bem-estar dos funcionários, né? Tentar trazer. Ontem deu muita discussão, né? Nós estávamos falando do assunto, né, de políticas públicas, enfim, né? Mas cobrar, talvez, de quem poderia nos ajudar, entidades, também levar conhecimento, né? Hoje, o Senar, a Casa Rural, eles conseguem, né, levar cursos capacitantes totalmente gratuitos aos funcionários, já como o pessoal do conhecimento ele falou. Eu acho que, para terminar, né, o nosso tempo seria isso aí, para fixar o colaborador, né, a pessoa no campo, fazer ele pensar que ele é dono também, fazer, né, dar a sua parte, né, com certeza que lá vai ser saudável, vai ser útil, né, para todos os elos, né, esse pensar como sócio, né, essa remuneração, essa porcentagem. Enfim, eu acho que seria essa aí a questão. Bom, eu acho que é importante, cada um aqui tem a sua realidade, tem a sua propriedade. Nós precisamos olhar para dentro da nossa casa e entender primeiro o que está acontecendo lá, entender quais são os problemas e aí traçar metas e buscar soluções. E várias cabeças pensando junto é sempre melhor do que uma apenas. Então, é isso que nós temos que buscar, fazer com que o colaborador, as pessoas que estão lá, entendam a importância que eles têm dentro do processo, se sintam valorizados, motivados. Cursos, treinamentos, capacitação não é custo, é investimento. Então, é isso que nós precisamos entender e transformar a nossa propriedade numa grande família também, assim como nós estamos aqui reunidos hoje. Então, acho que essa mensagem, existem hoje técnicas modernas nas empresas, através de consultorias, que nós podemos implementar dentro da nossa propriedade para melhorar, então, cada vez mais essa gestão de pessoas. E não esqueçam, mais uma vez, como o seu Valdir falou, as pessoas que geram resultados. Empresas são feitas de pessoas, não são feitas de máquinas. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada da organização pelo convite. O nosso grupo aqui hoje, ele vai falar sobre liderança cívica. E a Voz do Campo, Marcelo, ela não deixa de ser uma grande forma de liderança cívica através do teu microfone, através da voz de todos os produtores que você está indo nas propriedades para dar voz. Nós estamos mostrando a visão de dentro da porteira para fora da porteira. Estamos levando a visão do campo para a cidade. Então, isso não deixa de ser uma grande forma de liderança que você começou há muitos anos atrás com uma grande equipe. E, então, nós queremos que isso se perpetue para que nós possamos dar voz a muito mais pessoas daqui em diante. A liderança, ela muitas vezes é tratada como uma questão mais empírica. Algumas pessoas defendem ela como sendo algo nato, outras pessoas defendem que a gente aprende com o tempo, aprende com as questões do dia a dia. Mas a liderança, na nossa concepção do nosso grupo aqui hoje, dentro do que nós discutimos, nós queremos formar líderes. Nós não queremos aqui mais seguidores do agro. Nós queremos mais líderes para que mais e mais e mais se leve a palavra do agronegócio adiante. As nossas questões que nós levantamos nesses últimos dias,
que nós temos uma agenda negativa atualmente no nosso país, devido ao nosso exemplo que está vindo de cima para baixo. Muitos cidadãos estão decepcionados com a liderança política, ou inclusive a falta dela. Mas nós, jovens aqui hoje, e daqui em diante, nós queremos criar uma agenda positiva. Ou seja, nós queremos buscar soluções para os problemas do agro e do nosso país. Nós não queremos aqui criticar, nós queremos juntos procurar soluções para que a gente possa ir adiante. Um presidente dos Estados Unidos, certa vez, no seu discurso de posse, ele disse: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer para o seu país. O John Fitzgerald Kennedy, ele era um cara extremamente sedutor. Nós, jovens aqui hoje, nós queremos seduzir a cada um de vocês, para junto conosco estabelecer uma caminhada, sair de cima do muro e levar o agro adiante. O Henrique, por exemplo, ele é um exemplo de liderança. O Henrique comanda grupos de empreendedores em São Paulo. O Henrique faz parte da Sociedade Brasileira de Agricultura. E ele vem aqui hoje nos falar um pouco como se cria esses grupos de liderança, Henrique. Como motivar os jovens hoje que perdem rapidamente a motivação e como permanecermos motivados em prol de um objetivo. Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos. É um tema extremamente interessante, né? A liderança cívica no momento que nós estamos é importantíssimo. O que tratar como líder, né? Nós tivemos uma aula aqui esplêndida do Vila, do Dr. Bint, do Gustavo, e uma frase que marcou muito é o seguinte: um ótimo líder é um líder descartável. Aquele que consegue formar seguidores não é um bom líder. Ele é meramente um déspota, né? Alguém que vai ordenar e não compartilhar. O líder é aquele que atrai para si pessoas importantes e com elas consegue dar voz à coletividade. O que eu vejo, né, Fernanda? A Fernanda colocou muito bem. Participando há mais de 10 anos aí de grupos de empreendedores, de jovens líderes, a gente percebe que muitas vezes nossa geração quer sempre algo para depois de amanhã. Quer ir em uma reunião, não tem um almoço, não tem um jantar, ele não volta. Ah, mas eu fui convidado, achei que deveria ter, depois de amanhã, um emprego ou qualquer coisa. Então, o que eu vejo? Eu busco sempre cativar a pessoa de uma forma a compartilhar o conhecimento. O jovem, ele tem que chegar no meu grupo e participar. Ele tem que ser uma pessoa que é ativo. Ele tem que colocar o conhecimento, colocar sua gestão em prol da coletividade. A liderança cívica ainda é muito mais importante. Como é que a gente sai das nossas propriedades, como é que a gente sai das nossas empresas e leva isso para o mundo? Hoje eu acordei bem cedo, na ansiedade aqui de estar junto de vocês, e ouvi um dado impressionante. Em 2050, nós teremos 3 vezes mais idosos do que nós temos hoje proporcionalmente. E quem serão os idosos lá? Seremos nós, a geração Y. Então, o que nós queremos daqui para frente? Nós queremos ser vidraça ou nós queremos ser pedras? Porque, como o Vila colocou, você não pode criticar se você não buscar participação. O que eu quero também colocar, que acho que é importante, que o professor Bintin colocou, não temos como exigir daqueles que não têm aptidão para dar voz, que sejam pessoas combativas, etc. Mas temos que ter a ciência de que essas pessoas são importantes. Então, as pessoas mais velhas, ou mais experientes, eu não falo mais velhos, falo mais experientes, que já têm uma liderança sobre seus filhos, saibam identificar também que eles podem contribuir muito. Às vezes, com o seu colega da escola, com o seu colega da faculdade, ou com um funcionário. Então, você cativar uma pessoa para um grupo de jovens, de líderes, é uma tarefa muito complicada. Mas a gente trabalha o dia a dia para que a pessoa, uma vez inserida, ela fique. Ela não vai e meramente fala, olha, eu participo daquele grupo. Tem que participar ativamente, né, Fernanda? A gente sempre diz que não é para participar para colocar no currículo do Facebook, né? É para participar para fazer a diferença. Nós estamos conversando, né, Carlos, que como você trabalha
com muita informação, você trabalha com o teu pai, que é uma sumidade dentro do mercado da corretagem de grãos. Então, você trabalha com muita pressão, muita informação. E muitos jovens hoje, quando se sentem pressionados, eles pulam fora do barco. Como que a gente lida com a pressão? Como que a gente faz mais pressão e barulho no mundo? E como é que a gente ainda pode fazer algo pelo futuro do agro? Bom, para começar a falar de liderança, eu vou começar falando em exemplos. Exemplos do Vila, Gustavo Junqueira, Valdir Binchen. O que fez essas pessoas a sair da sua zona de conforto? O que fez essas pessoas a buscar algo a mais? É porque eles acreditam. E como é bonito a gente ver pessoas que acreditam no agro. Eu não tenho terra, não sou produtor rural, mas eu amo o agro. Está no meu sangue desde os 2 anos, quando o Sartori foi me buscar na casa da minha avó, e eu perguntei para minha mãe, é esse que vai ser meu pai? Ali eu comecei o agro, e eu acredito no agro. Então, eu acho que para formar novos líderes, a gente tem que estar sempre atento aos exemplos bons e aos exemplos ruins, porque é muito bom aprender com nossos erros, mas é melhor ainda aprender com os erros dos outros. Então, no momento a gente é apenas um potencial, como é a Argentina. Nós não queremos ser só um potencial, nós não queremos ser Argentina. A gente quer ser a potência. E para ser a potência, a gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo, a gente tem que gostar daquilo que a gente está fazendo. Então, essa é a minha mensagem. Acredita naquilo que tu está fazendo, que o resto é consequência. Tu tem que fazer um trabalho no dia a dia e cativar novos líderes, incentivar. Por exemplo, o que a gente vai fazer depois daqui? Eu acho que o agro é uma cadeia muito grande. Então, a gente vai interligar essa cadeia. Nós vamos formatar uma massa crítica para falar a favor do agro, para falar com nossos interesses. Como já faz, por exemplo, o Valdecir Sovernigo fazendo marketing e os outros produtores de Goiás, como faz o Sartori, que dá informações para os políticos, para aqueles políticos que falam a nossa língua, que falam a língua do agro, para esses políticos fazerem um bom trabalho para nós, para a sociedade toda, para eles, para nós, para todo mundo. Então, isso que é importante. A gente tem que correr atrás, todos os dias, fazer algo que vá nos levar mais adiante, os mínimos, coisa pouca, todo dia, mas todo dia, incansavelmente. A gente sabe hoje que é uma minoria dentro da porteira que passa a mensagem para fora da porteira. Como hoje fazer essa nossa mensagem de dentro da porteira passar mais enfática para fora da porteira, Luiz? Bom dia a todos. Então, como a Fernanda falou, e o Gustavo falou antes, o Vila também, e um dado que o Djalma nos trouxe ontem, a população no campo ela vem diminuindo. O êxodo é inevitável, porque os bons acabam ficando, a competitividade está cada vez maior, então nós precisamos ter consciência de que nós seremos uma minoria no país. O agro, os produtores, eles são uma minoria, e a voz do campo, né, do Marcelo aqui retratado, ela precisa ser muito bem organizada. E, seguindo na linha que o Carlos falou, nós precisamos olhar para bons exemplos. E um ótimo exemplo é nós olharmos, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma população rural de, se não me engano, 2%, e eles são extremamente fortes, levando as demandas deles. A bancada ruralista é uma das mais influentes no Congresso. Então, é essa organização que eu acredito que nós, jovens, vamos precisar ter para a nossa mensagem ser ouvida, nossas demandas atendidas. E nós, conversando antes com o Luiz, nós temos que ir além de grupos de jovens. Hoje acontece nos sindicatos, aqui temos bons exemplos, no caso a Isadora também participa lá em Dom Pedrito. São muito importantes para a troca de conhecimento, troca de ideias, mas nós precisamos seguir o exemplo do Gustavo, que, além de participar de grupos de jovens, ele entrou numa instituição que era tida como mais velha e ele renovou. Nós precisamos, jovens, estar dentro. Nós olhamos para a política hoje, quantos jovens nós vemos? Então, temos que seguir os bons exemplos e nos inserir para a nossa voz ser ouvida.
Nós recebemos 2 perguntas, então, dos nossos colegas. Quais as principais qualidades que vocês enxergam na geração Y para nos tornar melhores líderes que as gerações anteriores? Olha, meu ver é a informação, a capacidade de comunicação e a quantidade de informação que nós temos hoje nos tornam pessoas um pouco mais preparadas, mas com mais condição de preparo do que antigamente. Nossos pais não tinham condição de ir fazer um mestrado nos Estados Unidos, uma faculdade. Então, a geração Y, ela tem essa possibilidade, tanto que é a geração da tecnologia, né? A geração do computador, do smartphone. Então, essa é, para mim, a principal qualidade, é uma capacidade de interação entre os meios muito maior do que as gerações anteriores. Eu acho que isso que o Henrique falou é a maior qualidade, o melhor benefício que a geração Y tem, que é o acesso à informação, e acaba também sendo o nosso maior desafio, porque a gente tem uma enormidade de informações e tem pouco tempo para estar filtrando e estar aproveitando da melhor maneira essas informações. Então, aqui mais uma pergunta, então. Como formar líderes e identificar talentos? Bom, ao meu ver, é uma questão até um pouco complicada. Como formar um líder? Um líder, como foi colocado aqui no autoconhecimento, às vezes, como você bem colocou, Fernanda, ele nasce ou ele pode ser formado. Acho que nossa geração Y ela tem um pouco do imediatismo, que já foi colocado, de querer tudo para ontem, mas um líder é aquele que observa uma situação e consegue dar voz ao que a coletividade está pensando. Um líder, como já foi exposto muitas vezes, não é aquele que expõe só a ideia dele, né? É aquele que consegue aglutinar a ideia daqueles que estão próximos e levar a uma voz maior, contribuindo assim para a coletividade, para nós, no caso numa liderança cívica, para a sociedade. Então, como formar? Eu acho que é aquilo. Aqui é uma brincadeira que meu pai fala. Às vezes o cavalo passa, né? Ou você monta, ou às vezes você perde a oportunidade. Então, você com boas pessoas e boas instituições, não foi dito que os pássaros com a mesma plumagem voam em bando? Então, você tem que saber identificar, porque às vezes você está num grupo de jovens ou de determinada situação, você vê que aquela pessoa não está encaixada na mesma ideia que você. É um pouco complicado, um pouco subjetivo, mas o tempo que faz a gente, né, identificar as pessoas que estão alinhadas à nossa ideia. Só para complementar, eu acredito que para formar líderes a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz, naquilo que a gente... uma causa, ponto. E para formar líder, nós mesmos vamos formar líderes ou vamos só assistir. Então, cabe de cada um de nós, aí está o Minoso, tem quantos que tem tanto potencial, cabe cada um de nós se unir e cada dia demonstrar mais, querer mais, continuar um trabalho. E eu digo aquilo para a gente acreditar, eu estou frisando tanto que tem que acreditar numa causa, porque como o Dr. Binchen ali falou antes, quando vem as resiliências, quando vem as porradas, a gente só vai se manter se a gente acreditar naquilo que a gente faz. Então, para começar, tem que acreditar. Se não acredita, vai trabalhar no McDonald's. Então, pessoal, a nossa conclusão então é que hoje não existe conhecimento, não existe gestão sem a liderança, sem as pessoas. Então, o nosso objetivo aqui, então, realmente, é levar vocês todos que aqui estão a pensar, a levantar a bunda do sofá, da cadeira, sair um pouco do WhatsApp, parar de reclamar do nosso governo e fazer a sua parte. E nós estamos aqui, nós vamos lutar por essa causa, porque a gente acredita em vocês. Porque a gente acredita em Amo Agro e porque a gente ainda acredita no nosso país. E o meu pai sempre parafraseava um músico famoso, quando nós tivemos vários problemas, né, na nossa grande indústria a céu aberto, dizendo, se lembra o tempo de quebra, a vida volta para trás, só um bagual que não se entrega, assim no mas.
Então, vamos lá, meu povo do agro, vamos nos mexer e vamos juntos formar lideranças para levar a voz de dentro da porteira para fora da porteira. Muito obrigada. É melhor do que a abertura dos Jogos Olímpicos. Como economista e gestor, eu posso recomendar aos colegas aqui, agora é o momento de investir na Bolsa, porque os americanos estão chegando. Mas esse é o investimento a curto prazo. Eu sugiro o seguinte, a gente vai comprar o passe deste startup que nós criamos hoje aqui. 20 caras ou 22 caras, nunca sei o número certo, se apresentaram aqui hoje. A gente vai comprar o passe deles, vai investir neles e vai cobrar deles, porque eles se expuseram aqui. Disseram que eles não querem reclamar, eles querem fazer. Agora a gente vai cobrar deles aqui. Muito obrigado a todos, foi um imenso prazer ver vocês aqui. E daqui a uns poucos meses nós vamos repetir uma situação semelhante em Maringá e depois em Goiás, e aí nós vamos ocupar o território e vamos criar a rede de candidatos a líderes que o Gustavo pode levar no ônibus dele para Brasília, para não ir lá sempre sozinho. Muito obrigado a todos, a paciência de vocês. Muito bem, nós gostaríamos de pedir aos jovens que se posicionem no palco para uma fotografia oficial da participação de vocês. Muito rápido, para registrar a presença desses jovens que são o futuro do agronegócio brasileiro. Posteriormente, todas as fotos estarão disponíveis na fanpage do programa A Voz do Campo. Vamos registrar. Deixa eu quebrar o protocolo um pouquinho, Rafael. À vontade, Marcelo. Deixa eu chegar junto com esse time de craques com o microfone na mão, né? Marcelo, nós só gostaríamos de agradecer ao professor Vila e bater uma salva de palmas para ele, que nos reuniu e foi o detentor dos conhecimentos e de tudo que a gente falou aqui, foi o nosso grande mestre desses dias. Então, Fernanda, obrigada, professor. Deixa eu pedir uma salva de palmas agora para os agricultores que estão aqui atentos, ouvindo. Uma salva de palmas, só nós daqui para eles. Ah, eles querem para vocês. Desde quinta-feira, todos atentos ao que está acontecendo aqui. Registro da foto, então, todos posicionados. Foto oficial dos jovens do Agro, painel Y. Um dos painéis mais esperados no terceiro seminário A Voz do Campo, informação, parceria e conhecimento que geram produtividade.